Bem, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Estamos aqui na nossa aula, nossa nona aula, Teologia, o básico, o curso básico de Teologia. Nossa nona aula da matéria de Teologia. Amém? Só para simplificar. E outra coisa que eu quero falar é que não existe formação sem informação. Amém? Isso é completamente desconexo. Isso é completamente fora da realidade. Isso é completamente fora de questão e de cogitação. Não existe formação sem informação. Amém? A sua formação parte da informação que você recebe. A minha formação parte da informação que eu recebo ou da informação que eu desejo receber. Amém? O título dessa aula é Os Atributos Morais de Deus. Tivemos aí na aula anterior, a aula de número 8, os atributos naturais, e agora nós vamos para os atributos morais de Deus. Amém? Esses atributos morais relacionam-se ao caráter de Deus. E quais são os atributos morais de Deus? Primeiro, santidade. Segundo, justiça. Terceiro, amor. Quarto, bondade. Quinto, fidelidade. Sexto, misericórdia. E ainda outros. Então vamos para o primeiro, santidade. A própria Bíblia dá a Deus o nome de santo. Salmos 99, versículo 3. Diz assim: louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Deus é chamado de Santo de Israel. Salmos 89, versículo 18. Só o livro de Isaías é mencionado 30 vezes. Deus é santo e tremendo. Salmos 99, versículo 6, e também o versículo 9. Deus é a fonte de toda a santidade. Deus diz: eu sou santo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Livro de Levítico 19, versículos 2. Também o capítulo 20, versículo 7. Salmos 99, versículo 6 e o versículo 9, como já foi mencionado. Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Esta mesma santidade é reconhecida pelos serafins, dando assim referência à Santa Trindade. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo de número 3. Este versículo em foco refere-se à seguinte forma: primeiro, Santo, o Pai. Segundo, Santo, o Filho. Terceiro, Santo é o Espírito Santo. Amém? Terceiro, justiça. O Senhor, justiça nossa, Jeremias 23, versículo 6. A justiça e o juízo de Deus são a base do trono de Deus. Salmos 97, versículo 2. Que versículo maravilhoso. Existem novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Segundo a carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Perto está o Senhor de fazer justiça. Isaías, capítulo 50, versículo 8. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Também um outro atributo de Deus, moral, é amor. Deus é amor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8. E também o versículo 16. Ele ama os homens, Efésios 2 e 4. Deus é a fonte de todo o amor e dele emana todo o amor. Por isso que a Bíblia diz: Deus é amor.
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Até mesmo o apóstolo João não conseguiu explicar o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus está em nossas vidas, por isso o apóstolo Paulo classificou o amor de Deus junto às bênçãos apostólicas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mais um atributo moral de Deus, a bondade. A Bíblia diz que Deus é bom. Salmo 73, versículo 1. A bondade de Deus é o atributo, em razão disso ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Salmos 25, versículo 8, na 1. Capítulo 1, versículo 7. Salmos 68, versículo 10. Também o Salmo 85, versículo 5. Salmos 145, versículo 9. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Também o capítulo 5, versículo 31. E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. A maior prova da bondade de Deus foi dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente. Verdadeiramente bom é Deus. Salmo 73, versículo 1. Fidelidade, mais um atributo de Deus. Deus é fiel. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele é absolutamente digno de toda confiança, as suas palavras não falharão, portanto seu povo pode descansar em suas promessas. Êxodo, capítulo 34, versículo 6, Números, capítulo 23, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Hebreus, capítulo 6, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mais um atributo de Deus, moral, misericórdia. Deus é misericordioso. Jonas, capítulo 4, versículo 2. A misericórdia é a bondade em ação, com respeito às misérias de suas criaturas. Uma das mais belas descrições das misericórdias de Deus encontra-se nos Salmos, capítulo 103, o Salmo de número 103, versículos 8 ao 18. O conhecimento de sua misericórdia torna-se a base da esperança, Salmo 130, versículo 7. Como também de sua confiança, Salmo 52, versículo 8. O maior ato da misericórdia de Deus aos homens foi enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Lucas, capítulo 17, versículo 8, e o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que os irmãos conhecem de cor. Amém? Somente até aqui, foi rápido, para a nossa meditação e aprendizado na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.